Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Almeida e hoje nós vamos conversar sobre tamanho amostral, como calcular e o que significa mesmo o tamanho amostral. Bom, para começar, a gente sabe das dificuldades que o pesquisador tem normalmente, especialmente os menos experientes, em calcular o tamanho amostral. Portanto, a gente decidiu fazer uma pequena parábola, porque parábola é aquilo que faz você deduzir sem necessariamente compreender a complexidade do todo. Então vamos para a parábola da piscina de bolinhas, que é parte um do nosso cálculo do tamanho amostral, onde se pretende mostrar o significado dos parâmetros utilizados para esse cálculo. Vamos imaginar, então, que um pesquisador está diante de uma população de bolinhas azuis e amarelas. Essa população, na verdade, é a piscina de bolinha, que normalmente se encontra em parques. Essa piscina ela tem um parâmetro populacional, que é o percentual de bolinhas azuis e amarelas, que esse percentual é sempre 50%. E o pesquisador pretende estimar, a partir de uma amostra, qual é o verdadeiro parâmetro dessa população. Ou seja, ele tira um grupo de bolinhas, ele vai fazer uma estimativa de quanto por cento das bolas são amarelas e azuis, e essa estimativa ele vai utilizar para dizer que essa estimativa representa o parâmetro verdadeiro da população, ou seja, que representa o percentual verdadeiro de bolinhas azuis e amarelas na piscina. O que vai acontecer? Esse pesquisador vai tirar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 bolinhas. Cada vez que ele tirar, vai sair uma bolinha azul e uma bolinha amarela. Por exemplo, quando ele tirar a primeira bolinha, terá que ser o azul amarela. Vamos imaginar que sempre, quando ele tirar o número ímpar, seja uma bolinha azul. Isso ocorre por acaso, porque a chance sempre é a mesma, de uma bolinha azul ou de uma bolinha amarela. Então é 50%, cada vez que ele tira, 50%. Mas aqui, para finalidade de demonstração, a gente vai imaginar que cada vez que ele tira a primeira é azul, cada vez que ele tira a segunda, a subsequente será amarela. Então, ele tirou a primeira azul e, claro, nenhuma amarela. Então, nesse caso, o pesquisador tem 100% das bolinhas azuis, ou seja, 1 é o número, a chance vai ser o número de bolinhas azuis dividida pelo número total da amostra. Então, nesse caso, que é 1, ele errou em 50%. Por quê? Porque a gente teria que ter metade das bolinhas azuis e metade das bolinhas brancas. Como nós temos todas azuis, nós temos 1 ou 100%, então ele errou em 50% ou 0,5. À medida que ele tira a segunda, aí ele acerta. Quando ele acerta, dá 50%, você aceita que essa estimativa é igual ao parâmetro da população, que 50% na sua amostra é igual a 50% na sua população, na sua piscina de bolinha. Quando ele tira a terceira, fica 2 para 1. Então, como fica 2 para 1, o percentual de azuis muda para 67. Ou seja, como era 50 a estimativa verdadeira, né, ele errou em 17%, ou 0,17. Então, você vai dizer, não, tem mais bolinhas azuis do que amarela. E você rejeita a ideia de que a estimativa obtida na amostra é igual ao parâmetro da população. E por assim por diante, à medida que ele tira a quarta, a quinta, a sexta, na quinta ele tem um erro de 10%, esse erro se deve apenas ao acaso, né? Na sétima ele vai ter um erro de 0,07 ou de 7%, e assim por diante. Ou seja, nesse caso ele aceita que a estimativa é verdadeira, nesse caso ele rejeita, nesse caso ele aceita, nesse caso ele rejeita. Mas lembre-se que a estimativa verdadeira, o parâmetro verdadeiro é 50%. Então, nesse caso, ele rejeitou uma estimativa, né, que era correta, mas porque houve um erro por acaso de 17%. Nesse caso, ele rejeitou também uma estimativa correta, porque houve um erro de 10%. Nesse caso, ele rejeitou também uma estimativa que seria correta, porque a amostra não poderia dar outra coisa senão esse número, né? Porque o acaso geraria esse número. Então, isso significa que essas chances aqui que a gente vê, esses números daqui, é a probabilidade
que o acaso te dá de erro. O que é erro? É de você rejeitar uma estimativa que representa o verdadeiro parâmetro da população. Então, essa probabilidade do acaso que a gente chama aqui é a chance de rejeitar uma estimativa que é verdadeira. Ou seja, é a chance de rejeitar uma hipótese verdadeira. Então, à medida que você vai tirando mais elementos, vai aumentando o tamanho da amostra, esse acaso, essa probabilidade do acaso, essa estimativa de rejeitar uma hipótese verdadeira, ela diminui. Até aqui, ó, quando você tira dessa para a primeira, que ela fica menor que 0,05, ou seja, menor que 5%. E em saúde, nós sempre aceitamos que tudo que é menor que 0,05% está fora do aceitável. Então, nesse caso aqui, a gente vai dizer que se a nossa chance de rejeitar uma estimativa verdadeira for menor que 5%, ou seja, a nossa chance de rejeitar uma hipótese verdadeira for menor que 5%, a gente está com uma estimativa aceitável do ponto de vista biológico, do ponto de vista da área de saúde. Então, quando você atingiu 11, você já tem menos de 0,05 ou de 5%. Então, você diminui a sua probabilidade de erro ao acaso, ou seja, a sua probabilidade de rejeitar uma hipótese verdadeira, você diminui para menos de 5%. Isso aí é muito interessante. Aí você vai perguntar, professor, isso interessa por quê? Bom, interessa pelo seguinte, porque isso te diz que à medida que você diminui a chance, né, que você diminui a probabilidade do acaso, que você diminui a chance de rejeitar uma hipótese que é verdadeira, você aumenta o tamanho amostral. Ou seja, quando você aumenta o tamanho amostral, você diminui a chance de rejeitar uma hipótese verdadeira. Isso significa que quando você diminui a chance de aceitar uma hipótese verdadeira, é muito bom para você. Por quê? Quando você faz um teste e rejeita a hipótese, isso significa que a chance de você ter rejeitado uma hipótese verdadeira é menor que 5%, o que é plenamente aceitável na biologia e na área de saúde. Aliás, é uma constante admitida como universal na área de saúde. Tá ok, professor? Entendi. Então, o objetivo de aumentar o tamanho amostral é diminuir a chance de rejeitar uma hipótese verdadeira. Exatamente. Mas veja bem, mesmo que eu diminua a chance de rejeitar uma hipótese verdadeira, diminua o erro alfa, ou erro tipo 1, ou probabilidade do acaso, como nós estamos chamando, eu nem sempre vou acertar o alvo, porque foi mostrado ali que às vezes eu tiro uma bolinha para mais ou para menos por acaso. Então, como é que eu faço para ter certeza que eu não me afastei muito do centro do alvo? Como é que eu faço para estimar melhor a minha precisão no cálculo amostral? Por quê? Por que isso é importante? Porque, veja, mesmo que eu tire sempre 10 bolinhas, o que vai concentrar o meu erro, a minha chance de rejeitar uma hipótese verdadeira, em torno de 5%, eu posso, por exemplo, tirar 2 bolinhas azuis e 8 amarelas, seriam 10. Porém, teria um erro de 30% em favor das amarelas. O contrário é verdadeiro. Se eu tirar 8 azuis e 2 amarelas em 10, eu vou ter um erro de 30%. E eu não quero errar tanto assim. Então, eu vou pegar o menor erro possível, a menor precisão. A precisão máxima é quando eu não erro nada, 0. 5 das 10 são azuis e 5 das 10 são amarelas. Então, essa estimativa é igualzinha ao parâmetro populacional. E aí é 0 o erro. Mas isso é quase que impossível. Então, eu vou errar o mínimo possível, eu vou aproximar a minha margem de erro, olha aqui, a minha margem de erro, eu vou aproximar ela o máximo possível do centro do alvo. Então, quando eu tirar 4 e 6 em favor da amarela, eu vou ter menos 10, e quando eu tirar 6 e 4 em favor da azul, eu vou ter 10. Então, a minha margem de erro mais próxima do alvo é em torno de 10%, para menos ou para mais. Finalmente, por que esses parâmetros de probabilidade do acaso e margem de erro são importantes? Bom,
São importantes porque, para calcular o tamanho amostral, nós precisamos desses parâmetros. Então, vamos lá. A gente precisa ter uma estimativa do parâmetro da população. No caso da piscina de bolinha, eu tenho 50%. Mas se você está estudando qualquer outra coisa, qual é a sua estimativa? Não sei, você vai ter que procurar na literatura algum trabalho que te dê uma dica de qual é a estimativa do parâmetro que você está procurando. Se você está procurando, por exemplo, o percentual de pessoas com tuberculose na cidade de Salvador, você vai ter que ter um parâmetro, nem que seja na população de São Paulo, na população de Santa Catarina, de Recife, para que você use como estimativa do seu verdadeiro parâmetro populacional. Então, você precisa disso. Isso vem da população. Depois, você precisa da probabilidade do erro acaso, ou erro alfa, ou erro tipo 1, que a gente já viu que é uma constante sempre, e que em saúde essa constante é 5% ou 0,05. E você precisa definir sua margem de erro, sua precisão. Ela pode ser mais estreita, situação na qual sua pesquisa é muito precisa, ou mais larga, situação na qual a sua pesquisa tem uma precisão menor. Aqui nós temos, então, um exemplo de como calcular para que você aprenda a calcular o tamanho amostral. Vamos lá, então. Vamos falar da doença de Pertz, que é uma doença do quadril em crianças. Fui na literatura e descobri que cerca de 20% das crianças que têm a doença de Pertz apresentam um quadro bilateral, ou seja, os dois quadris estão acometidos. E eu desejo estudar na minha população, do meu ambulatório, do meu hospital, quanto por cento das crianças têm doença bilateral. A estimativa populacional eu achei na literatura. Sei lá, peguei um trabalho brasileiro, estrangeiro, e que me disse que é 20%. Então, se me diz que é 20%, eu vou estimar a probabilidade de ser bilateral em 0,2 ou 20%, que é P. E vou estimar a probabilidade do contrário, a probabilidade de não ser bilateral, que é 0,8, que a gente chama de Q. Então, eu defino P, defino Q. Como o erro alfa é constante, a probabilidade do acaso é 0,05 ou 5%, esse número aqui é uma constante também. A gente vai usar sempre no cálculo 1,96. E eu vou definir minha margem de erro. Eu vou definir sugerindo 10%, como naquele exemplo da piscina de bolinhas que a gente deu, ou 0,010. A partir daí, eu consigo fazer meu cálculo do tamanho amostral. Aqui está. O cálculo do tamanho amostral, o tamanho amostral é N, ele é igual a aquela constante Z, que é 1,96 ao quadrado, vezes P, que é a probabilidade da ocorrência do fato, vezes Q, que é a probabilidade da não ocorrência do fato, e dividido por D, que é a margem de erro ao quadrado. Eu fiz esse cálculo. Então, utilizei 10%, lembra? Então, o tamanho amostral vai ser 1,96 ao quadrado, vezes 0,20, vezes 0,8, que é P e Q, dividido por 0,10 ao quadrado. E aí eu obtive que o tamanho amostral necessário para calcular o percentual de doença bilateral na minha população é 62 pacientes. Então, eu pego 62 pacientes da minha população, que eu tenho no meu ambulatório, e aí eu tenho condição de estimar com uma certa segurança quanto por cento dos casos tem doença bilateral. Veja, se eu usar 0,10, eu tenho um erro, uma margem de erro de 10%. Se eu quisesse ser mais preciso, mais restrito, ter uma precisão maior, refinar mais, ter mais certeza na minha estimativa, eu diminuo essa margem de erro para 5%. Diminuindo para 5%, eu aumento o número do tamanho amostral. Eu aumento o tamanho amostral. Isso quer dizer que quanto maior precisão eu tiver na minha margem de erro, maior será o tamanho amostral necessário. Ok, professor. Entendi. Beleza. A gente já sabe fazer quando for em percentual. Vamos ver um exemplo? O exemplo é um pesquisador desejava estudar sua amostra, né, de pacientes do seu ambulatório para descobrir qual o percentual de casos bilaterais. Ele estudou 246 pacientes e descobriu que 15% dos casos eram bilaterais.
Isso a partir da amostra, foi a estimativa que ele teve a partir da amostra. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com uma probabilidade de acaso de 5%, ou seja, com um erro alfa de 5%, e com uma estimativa de prevalência de 0,2% ou de 20% e uma margem de erro de 5%, esse pesquisador descobriu que 15% dos casos tinham doença bilateral. Bom, como a margem de erro é 5%, aqui a margem de erro, e como ele descobriu que 15% tinham a doença bilateral, então a margem de erro confere 15 menos 5 dá 10. 15 mais 5 dá 20. A probabilidade, a prevalência, a verdadeira prevalência de pacientes com doença bilateral estaria dentro da margem de erro, ou seja, entre 10% e 20%. Então, entre 10% a 20%, estará, entre a estimativa de 10% a 20%, estará o verdadeiro parâmetro amostral. Como ele viu na literatura que a maioria dos trabalhos bota 20% como prevalência, conclui-se que no trabalho dele também ele concorda, porque 20% está dentro da margem de erro. Então, ele também vai estimar que é muito próximo de 20% a sua estimativa, com um grau muito bom de certeza e com a precisão de 5%. Bom, mas, professor, e se minha estimativa, se minha variável que eu estou estudando não for discreta, ou seja, não for qualitativa, ou seja, não for em percentual, se ela for contínua, tipo peso, altura, como é que eu posso usar esse mesmo método se esse método que o senhor mostrou é apenas para percentual? Bom, aí muda só uma coisinha, muito simples. A fórmula continua a mesma, o tamanho amostral vai ser igual a z ao quadrado, z sempre é constante, não muda. E agora aqui, em lugar de P vezes Q, a gente usa S ao quadrado, que S é o desvio padrão. E a margem de erro ao quadrado, continua igualzinho. Mas onde é que eu vou achar o desvio padrão? Da mesma forma que você achou na literatura o percentual do parâmetro, você vai achar o desvio padrão do parâmetro. Por exemplo, vamos supor que nós sabemos que aquelas bolinhas da piscina de bolinha, elas pesam, em média, 300 gramas, com variação de 50, esse é o desvio padrão. Ou seja, 250 é o peso, em média, das menos pesadas e 350 das mais pesadas. Ou seja, a média 300, variando 250 a 350. Então, 50 é o desvio padrão. Bom, e a margem de erro, de onde eu tirei? Do desvio padrão. Se você quer ser bem preciso, você escolhe uma margem de erro bem mais baixa que o desvio padrão. Se você não precisa ser tão preciso assim, você escolhe uma margem de erro que está mais próxima do desvio padrão. Aqui eu escolhi 10, e quando eu calculei, deu 96 indivíduos. De novo, se eu escolhesse 1, eu teria muito mais indivíduos. E se eu escolhesse 40, eu teria muito menos indivíduos. Ok, professor, entendi tudo. Agora, ainda tem algumas coisas que a gente precisa discutir. A estimativa do tamanho amostral consegue minimizar apenas erros não sistemáticos, aqueles erros que ocorrem ao acaso. A gente controla a probabilidade do acaso, mas ele não consegue interferir nos erros sistemáticos, aqueles que têm uma tendência, ou também chamado de vieses. Então, a gente não vai achar que calcular o tamanho amostral resolve todos os problemas de uma amostra. Não, só resolve o problema quantitativo da amostra. Por exemplo, vamos imaginar que naquela mesma piscina de bolinhas, a gente tem esta situação, onde algumas bolinhas são mais pesadas, as azuis, do que as amarelas, que são mais leves. Então, acima da linha laranja, nós temos as bolinhas amarelas, mais leves, e abaixo as azuis, mais pesadas. Mesmo que o pesquisador calcule adequadamente o tamanho amostral para um erro acaso, ele agora vai ter um erro sistemático. Ele vai tirar 10 bolinhas, porém, se ele tirar de cima, ele vai estimar que o percentual de bolinhas amarelas é maior. E ele errou, mesmo tendo o tamanho amostral correto, porque existe
um viés, existe um erro sistemático. Se ele tirar de baixo, da mesma forma. Então, o ideal é o pesquisador corrigir, não só, o ideal é o pesquisador não só usar o tamanho amostral adequado, mas também corrigir erros sistemáticos. Nessa correção de erros sistemáticos, o pesquisador deve pensar que o tamanho amostral ele é um parâmetro que garante a quantidade adequada da amostra para corrigir erros ao acaso, mas não corrige a qualidade da amostra. A seleção, a aferição e a metodologia adequadas é que vão garantir a qualidade da amostra, ou seja, vão corrigir vieses, vão corrigir erros sistemáticos. Então, o pesquisador tem que se preocupar tanto com a quantidade adequada da amostra, com o tamanho amostral, quanto com a qualidade adequada da amostra, não cometer erros de seleção, de aferição e nem de metodologia. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que assistiram e dizer a vocês que não percam a parte 2 dessa mesma aula sobre tamanho amostral. E aqui fica meu e-mail para aqueles que desejam tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário. Um grande abraço.